Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje o desafio é grande. Foi me passado um questionamento aqui do porquê nós temos essas estranhas mudanças de humor. Por que isso acontece durante o dia a dia, em alguns momentos que a gente está feliz, de repente fica triste, fica ansioso, nervoso, aflito. O que acontece com a gente? Por que isso se dá? Se isso é uma condição normal do ser humano, se isso é algo que precisa ser tratado, precisa ser olhado com outros olhos, com um especialista, um psiquiatra, enfim, por que nós temos essas estranhas mudanças de humor? Eu vou hoje, pessoal, eu vou preparar aqui, junto com o meu cérebrozinho da Mel aqui, eu vou aqui preparar hoje um bate-papo bem interessante. Eu vou tentar explicar sobre uma perspectiva quase puramente da neurociência, para que você possa efetivamente entender como você funciona, entender como o seu cérebro trabalha e como que a gente pode lidar com essas mudanças de humor e reeducarmos, reaprendemos a lidar com o dia a dia, reaprendemos a trabalhar nossas emoções e também os nossos sentimentos. Então eu vou dar aqui uma perspectiva bem bacana, vai ser senta que vem história, porque vai ser um bate-papo talvez um pouco longo. Eu fiz várias passagens aqui, marcações, para eu tentar não esquecer de nada e tentar levar para você o máximo possível sobre este assunto. E é muito legal e eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar a lidar melhor com você, entre você e com você mesmo no seu dia a dia, principalmente com essas questões de mudanças de humor durante o dia. Mas antes de tudo, muito obrigado por tudo, muito obrigado por me escreverem, muito obrigado por fazer ali, me mandar algumas questões, algumas perguntas, obrigado aos meus clientes que têm continuamente me provocando, esse questionamento vem de um querido cliente no qual eu já atendi alguns anos atrás, que a gente acabou se tornando amigos, e ele me provocou isso, falou, não, me explica, que eu quero entender isso, eu quero aprender a trabalhar isso, e eu me sinto muito gratificado, muito feliz quando pessoas me provocam, me mandam questões, me mandam perguntas e fazem esses questionamentos. Então, hoje é um bate-papo bem bacana, direcionado a essas pessoas que têm aí participado com esse trabalho que eu estou buscando levar para vocês entenderem um pouco do seu comportamento, um pouco mais sobre você mesmo, um pouco sobre quem nós somos, como que a gente pode aprimorar nossa arte de ser no nosso dia a dia, como a gente pode aprimorar nosso lado emocional, nosso lado de sentimento, como a gente pode lidar com traumas, com crenças, como que a gente pode ser mais presente no estado de ser no momento de agora, como que a gente pode conseguir nos reeducarmos com o nosso modo de ser. E por isso eu sempre agradeço a vocês. Não deixa de dar o like, compartilhe o vídeo se achar bacana. Se não gostar, me manda comentário para eu aprender mais, para eu poder aprimorar cada vez mais aqui esse trabalho. Se gostar, também deixe o seu comentário. Enfim, participe das minhas redes sociais. Se quiser me escrever alguma questão, é marcelo@marcelodesouza.com.br, Marcelo com 2 L's, Souza com Z. Lá no meu blog eu sempre estou postando os artiguinhos durante a semana, é marcelodesouza.com.br, Marcelo de Souza, sempre Marcelo com 2 L's, Souza com Z. Aí minhas redes sociais é Marcelo de Souza, _oficial, que você me encontra em qualquer rede social por aí. Beleza, pessoal? Então hoje eu vou aqui trazer esse bate-papo, deixa eu até mudar a telinha aqui, para que eu fiz um resuminho aqui, do porquê que a gente tem essa mudança de humor. O que causa isso? O que nos faz, de repente, a gente tá num ambiente muito agradável e algo start em nós, a gente se sente ali meio depressivo, meio angustiado, meio ansioso, meio nervoso. O que faz isso? O que acontece? Então, pessoal, vou começar aqui do princípio, que para quem assiste, me acompanha, que para quem já viu meus outros vídeos, eu sempre tento buscar explicar para vocês que o nosso cérebro ele tem ali uma condição, uma formatação de uma estrutura de uma realidade, ou seja, ele constrói essa realidade. As coisas não são como são. Eu sempre digo essa frase, as coisas não são como são, elas são
como nós achamos que elas são. Ou seja, a gente que constrói essa realidade. O cérebro nosso sempre está postando para o instante seguinte. E dentro do que está acontecendo agora, existe uma outra subrotina que o seu cérebro ali inconscientemente está trabalhando com outras informações que para esse momento que você está prestando atenção aqui comigo, não são importantes. Mas ele continua trabalhando ali e relacionando isso. Então vamos entender aqui. As informações que chegam para nós através dos nossos sentidos, principalmente aqui dos olhos, não necessariamente que precisa enxergar, tem pessoas que não enxergam e têm as mesmas sensações. É que a região hospital, onde fica ali a área de processamento, sobrevisão, ela também funciona para as pessoas que não enxergam. Ou seja, ela continua, ela tem um trabalho ativo ali sobre a sensibilidade que ela está recebendo, porque ela constrói informações que são importantes para que a gente possa ter noção da realidade que a gente está construindo nesse momento. Mas vamos pegar aqui de uma maneira que você possa entender. Quando a informação chega dos olhos, por exemplo, dos olhos, que é um dos nossos sentidos, e chega até ali na região do tálamo, depois vai para o hipocampo, onde estão as memórias, que vai buscar informações diretamente, trabalhar ali diretamente com a amígdala. Você sempre está buscando construir uma realidade do que está acontecendo fora de nós com aquilo que está acontecendo dentro de nós. E muitas dessas informações que está chegando fora de nós, que nesse momento não é importante, de repente essa subrotina que continua trabalhando outras informações, ela pode encontrar algo que mude o nosso estado. Fala, opa, isso aqui tem algo aqui que pode ser importante você prestar atenção agora. Que é quando a gente quebra o estado, esse foco que a gente está tendo aqui, e passa a prestar atenção em outras coisas, porque o seu cérebro acha que aquilo é uma informação importante para esse momento. E nessa condição, o seu cérebro está ali sempre analisando, construindo ali informações para que forme uma imagem. Essa imagem que ele vai construindo tem ali informações como emoção e como sentimento, ou seja, de experiências passadas, de tudo que aconteceu no passado. Nosso cérebro ele não grava um filme contínuo, nunca esqueça disso, ele grava picos de informações ali, como vou chamar, são pedaços de informações que foram importantes e que tiveram uma alteração emocional ou uma alteração de sentimento. E essas alterações, elas estão na nossa memória. Então, de repente, eu estou conversando com você e você ouve o grito de uma pessoa ou uma pessoa, alguém conversando que a voz lembra do seu pai, lembra do seu avô, e de repente você muda, fala, caraca, e vem uma nostalgia dentro de você. Por quê? Porque seu cérebro encontrou algo semelhante de alguém que foi importante para você, de algum momento, de um detalhe da conversa que a outra pessoa está dizendo, que remeteu você a uma lembrança do passado. E essa lembrança, quando a gente faz essa recordação, a gente traz com ela uma emoção e um sentimento. A gente traz aquela informação que foi a completude daquele momento que aconteceu em termos de sentimento e emoção. Por isso que nós alteramos durante o dia, muitas vezes a gente tem essa alteração de humor. Isso acontece de uma maneira natural, ou seja, a gente sempre está relacionando o que está fora de nós com aquilo que há dentro de nós, dentro da nossa perspectiva de experiências que passou. Mas é só isso, Marcelo? Não. O cérebro nosso, a gente tem aqui uma concepção. Imagina o seguinte, imagina que seu cérebro ele tem uma perspectiva de construir para você, de sempre se preocupar em fazer você ter, recursos para sempre estar buscando o seu melhor. Ou seja, tudo aquilo que não te fez bem, tudo aquilo que te gerou uma emoção, uma dor, um sofrimento, uma angústia que te marcou, o seu cérebro ele vai tentar fazer você não repetir mais aquelas semelhanças de motivações ou de condições, para que você não sofra mais aquilo, para que você consiga não passar mais por aquilo. Então ele vai criando o que a gente chama de crenças limitantes dentro de nós, que é o quê? Questões, por exemplo, situações do passado que foram marcantes, que te gerou algo muito negativo, ele vai tentar ali te inibir de alguma forma, fazer você fugir daquela condição para que aquilo não se repita. O problema é que nem sempre o que aconteceu no passado vai acontecer no presente. Aliás, nada que aconteceu no passado vai acontecer no presente. E como ele cria essa estrutura para evitar você acaba construindo crenças limitantes
daquilo que você perde o interesse, não tem interesse de fazer e você não sabe de onde vem isso, ou você tem uma alteração de sentimento dentro de você que te impede que você avance para que faça uma determinada ação, tome uma determinada escolha ou uma determinada decisão baseado em informações do passado. O que eu quero dizer com isso, Marcelo? Existe dentro de nós algumas questões que são construídas através dos traumas. São traumas ou algo que efetivamente marcou a sua emoção em um determinado momento da sua vida. Quando a emoção ela é muito grande, há um sequestro, a amígdala, a informação chega para nós dos nossos sentidos. Essas informações vão ali para o tálamo, que vai se compartilhar ali com informações com o hipocampo, que vai interrelacionar a amígdala, ou seja, uma emoção, ela vai sendo construída a partir de informações comparativas do que aconteceu com o que está acontecendo nesse momento. E essa amígdala, quando ela é muito incitada, quando ela percebe que há algo de perigo, com algo que aconteceu no passado, ela sequestra ali a nossa percepção, a nossa capacidade executiva de pensar. E quando é algo muito intenso, ela não só faz isso, mas como ela também bloqueia construir novas memórias. Há um bloqueio. Então, muitos dos traumas, a gente sabe que tem um trauma, a gente sabe que aconteceu algo, mas a gente não lembra do que aconteceu. Então, por exemplo, existem situações que, por exemplo, um acidente, um assalto, onde a pessoa acabou sendo baleada, ou um estupro, por exemplo, ou ali uma agressão física, enfim, determinadas situações da vida onde houve um trauma muito grande, a pessoa não sabe o que aconteceu, mas ela sabe que aconteceu, mas ela não consegue construir uma imagem daquilo. Por quê? Porque quando a emoção é muito forte, a amígdala, ela meio que faz ali uma proteção na sua memória para que você não desenvolva algum tipo de memória que vai impactar em outras questões que podem prejudicar a sua forma de ser na vida. O que eu quero dizer com isso? O nosso cérebro, ele é um cérebro relacional, ele sempre está relacionando informações com informações. E quando há um trauma, se há uma construção de uma imagem, o cérebro ele tenta de alguma forma blindar você para que você não relacione qualquer pessoa, por exemplo, com aquele trauma. Então ele meio que blinda. Mas a informação da emoção e do sentimento naquele momento do trauma, ela fica dentro de você, ela é guardada dentro de você, ela existe ali como memória. Então muitas vezes você está numa cena, está à frente de alguma pessoa e você tem uma alteração de humor, você não entende, justamente porque aquilo ali remete a memórias desse trauma que de alguma forma faz alguma coerência daquela pessoa, daquele ambiente, daquela situação com algo no passado. Não que isso vai acontecer no presente, mas é a questão de lembranças, questões de fragmentos de memória que tem um sentimento muito forte e que relaciona aquela condição passada com a condição presente. E provavelmente não vai ter nada a ver uma coisa com a outra, mas seu cérebro tem esse relacionamento. Então, por exemplo, pessoas que têm... A gente tem uma área no cérebro que, na verdade, eu tenho ela marcada. Vamos ver se eu tenho aqui. A gente tem uma região do cérebro onde é uma área especializada em imagens, em rostos. Então, uma pessoa que violentou uma outra pessoa e a pessoa viu quem estava violentando, ele não vai lembrar do trauma, mas aquela imagem do rosto está ligada a uma emoção negativa, a um sentimento muito forte no passado. E de repente você está numa festa e uma pessoa vem até você e seu cérebro liga aquele rosto a uma memória com um sentimento muito negativo. Você não sabe porque você não gosta daquela pessoa, você não sabe porque aquela pessoa não pode nem chegar perto de você, você não sabe, você não conhece a pessoa, você não sabe nada dessa pessoa, mas seu cérebro fez essa inter-relação, ele faz essa associação de informações. Então, por isso que também muitas vezes a gente tem essa condição de ter essa mudança de humor e de sentimentos
em determinadas situações da nossa vida. Isso pode acontecer numa viagem dentro do avião, isso pode acontecer dentro de um carro, isso pode acontecer num passeio, das férias, numa praia. Ou seja, existem diversas situações que podem, de alguma forma, traumatizar, ou seja, ser uma coisa muito intensa e aquilo ficar guardado em você com fragmentos ali de informações de uma imagem, mas muito forte as condições, a sensação, essa emoção que há dentro de você. Por que que o cérebro faz isso? É uma maneira de proteger a sua identidade, é uma maneira que eu volto a dizer, de aquele trauma, de uma maneira, de alguma forma, não se associar a outras informações que está acontecendo agora e fazer você viver continuamente um trauma. Eu tive uma situação no passado com uma pessoa que ela carregava um trauma muito grande da história dela e ela desenvolveu esse trauma quando numa uma parte adulta da vida dela, que ela de repente ela trouxe aquele trauma para o presente. E aquele trauma estava guardado, não tinha sentido nenhum para o passado, mas naquela condição, esse trauma veio, acompanhou de uma situação que remeteu a lembranças muito fortes desse trauma no passado. E isso gerou nela um total desequilíbrio mental, um total desequilíbrio dela com ela mesma, de uma questão identitária dela, que realmente precisou de muita ajuda para ela poder se reestabelecer como pessoa, para ela poder se encontrar, para ela conseguir reconstruir uma identidade. Ou seja, algumas situações no presente levou ela a remexer essa história lá atrás, e isso veio com um impacto muito grande, que até então ela tinha uma vida muito normal, muito tranquila, mas aquilo veio com um impacto muito grande que ela acabou sofrendo muito, de uma maneira muito intensa com isso. Isso pode acontecer justamente por causa dessas memórias que ficam lá atrás. Bom, o que isso é importante? O que a gente pode aprender com isso, Marcelo? Eu quero aqui trazer para vocês como que a gente faz essa estruturação e como a gente pode trabalhar quando a gente tem essas mudanças de humor, quando a gente tem essas alterações, ou quando essas lembranças começam a remoer você, começa a surgir do nada, porque algo está acontecendo agora que se assemelha a algo muito, muito intenso com o passado. É como se você tivesse tendo ali onde já vi, né, uma volta de algo que já aconteceu, como que aquelas lembranças, e isso começa a dominar você, a tomar conta de você e dos seus pensamentos. Um outro ponto importante, que eu já expliquei isso nos vídeos anteriores, é que toda vez que a gente vai se sentindo mal, isso tende a aumentar se a gente não fizer nada. Porque o seu cérebro, ele entra, o processo depressivo, ele teoricamente, ele existe dentro da nossa mente, dentro da psicologia humana, como uma condição para que você fique remoendo, volta. Nada mais interessa. Quando você entra no processo depressivo, nada mais à sua volta interessa. Tudo parece perder o sentido e só aquele processo depressivo toma conta de você. Isso é uma maneira de você gerar um estresse necessário para que você tente buscar uma solução e resolver aquela questão de vez. O problema é que a gente não vive numa condição normal como nossos antepassados viviam, onde as preocupações vinham a galope. Agora as preocupações elas vêm aí dentro de trem, né? Milhares de vagões com informações que a gente tem que lidar, além dos problemas que a gente traz com a nossa história, a gente tem que lidar com os problemas do ambiente onde a gente está presente, seja da violência, seja da economia, seja do parceiro, seja da esposa, seja do marido, seja dos filhos, seja dos animais, dos petzinhos. Enfim, a gente carrega uma condição muito grande de informações. Então, esse estresse, mesmo que seu cérebro tente trabalhar ali de uma maneira depressiva para resolver o problema é que existem outras questões que vão ampliando e jogando mais lenha ali para a fogueira, e isso vai incendiando você até que você pode perder o controle disso. Então, quando essas sensações, quando a gente começa a sofrer muito, ou perceber que a gente está tendo muitas dessas mudanças de humor, a gente tem que prestar algumas atenções sobre nós com nós mesmos. E aqui eu vou estender um pouco para você entender um pouco mais sobre como funcionamos e como a gente pode lidar com isso. E aí eu começo por uma região do cérebro que chama ínsula. A ínsula está aqui, é como se ela estivesse internamente no cérebro, essa região próxima aqui à orelha, essa região
interna aqui. E aí isso ela tem muito a ver com a linguagem, com a regulação motora, com as vísceras, com nossos sentidos, comportamento alimentar, memória, dor, emoção, e ela está muito intrínseca por causa da emoção ali com a amígdala. Ou seja, ela está muito relacionada com a amígdala. E a ínsula tem um papel fundamental. Ela passa informações da amígdala do como o seu corpo está. Ou seja, ela alimenta ali a região da amígdala, como também a região singular, a área singular, o córtex singular, que é onde está ali memória, onde está ali toda a estruturação da nossa história, dessa condição de tudo que nós somos, essa formação singular, ela está muito relacionada com essas áreas. E a amígdala, a ínsula, ela sempre leva essa informação de como as coisas estão acontecendo interno e externo a nós. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente está num processo depressivo, ou quando essa alteração de humor acontece em nós, justamente por essa relação do que está acontecendo com o que nós experimentamos da vida, o seu corpo vai reagir com isso. Então, a postura, a forma de você ficar, toda essa estruturação do seu corpo, ela reage a isso. E dos trabalhos mais bacanas que você pode se prevenir de não sofrer com essas mudanças é voltar a ter controle sobre o seu corpo, é prestar atenção de você com você mesmo. Por quê? Porque isso faz a própria ínsula trabalhar e mostrar, trazer informação do corpo para a mente e falar, não, cara, tem uma lembrança ruim aí? Tem, mas aqui tá tudo bem. Aqui tá legal, eu tô me sentindo bem, eu tô numa postura boa, eu tô me sentindo tô aqui numa forma muito equilibrada de lidar com o problema. Por quê? Porque a tendência é a mente levar o corpo a tomar certas ações, justamente para entrar naquele processo depressivo que eu falei, para que você trate aquela questão e resolva essa questão. Você pode fazer o contrário, você pode tomar o controle de você com você mesmo, percebendo como o seu corpo está, para que você não deixe essa mudança de humor tomar você e você gerenciar ela, você saber lidar com ela. Então, quando você transforma essa informação que a ínsula está passando para você, mandando ali para toda essa área singular, esse corte singular, levando para você essa condição, essa informação, não, ó, cara, eu tô meio cabisbaixo, eu tô meio depressivo, eu tô com um olhar muito profundo, não, você volta para você. E quando você se habitua a fazer esse gerenciamento, você cria sinalizadores, que é aquilo que eu chamo de gatilhos. Ou seja, toda vez que vem algo do passado, que vem algo que eu não quero lembrar, que eu não quero ter isso dentro de mim, quando isso vem tomar, eu simplesmente volto ao gerenciamento, forço eu perceber meu corpo, o que eu estou sentindo? O que minhas pernas estão sentindo? O que meu pé está sentindo com essa informação? Por que eu mudei de humor? Então, essa mudança de humor, o que me faz sentir? Sentimento. Traga isso para que você volte a ter controle de você e seu córtex pré-frontal de uma maneira consciente, tome uma ação, que essa parte é óbito-frontal, tome uma ação sobre a ínsula, tome uma formação sobre o córtex singular e você volta a ter controle sobre você. E aí você minimiza a produção de certos hormônios, desses neurotransmissores, que de alguma maneira impacta ali em você trazer a tristeza, a melancolia, a ansiedade, a sensação de insatisfação, volta ao controle ali da sua respiração, do seu batimento cardíaco, se você cria uma sintonia de você com você mesmo. Isso porque a ínsula tem muito a ver com o eu. Ela também tem uma relação muito estreita com essa parte que eu falo que é do córtex, que é a região ópto-singular aqui. Mas eu já vou, óbito frontal. A gente já vai conversar sobre isso. Bom, por que é importante a gente aprender isso? Porque quando o cérebro ele vai aprendendo, os gatilhos mentais eles vão sendo construídos através de condicionamentos que nós vamos propondo ao nosso corpo. Então, você criar o hábito de se policiar, de prestar atenção em você, de toda vez que você vê que eu não estou sentindo bem, se eu não estou sentindo bem, por que eu estou triste? Bom, deixa eu ver meu corpo, eu tô aqui, tô com dor de estômago, tô com o intestino ruim,
Estou sentindo calor, estou sentindo frio, estou sentindo dor na pele. O que eu estou sentindo? A questão é você desviar a sua atenção para que a ínsula passe a gerenciar você de uma forma melhor. Então, isso você consegue fazer. Isso você consegue reeducar, reaprender a lidar com essas situações. É a mesma questão quando a gente tem que vivenciar um momento, uma reunião, um momento de estresse, uma briga, e você perceber que você está alterando a sua emoção e parar e falar, peraí, deixa eu respirar, me sintonizar comigo mesmo e perceber essas sensações que estão surgindo em mim. Por que eu estou acontecendo isso? Por que eu estou falando mais rápido? Por que meu tom de voz aumentou? O que está acontecendo comigo? Quando você traz esse foco para você, você gerencia você. E isso a gente aprende com o hábito. Se a gente começar a fazer esse exercício dia a dia, a gente vai reaprendendo a lidar com nós mesmos. Ou seja, é uma maneira de gerenciarmos o nosso estado de ser, o nosso estado de eu. Bom, deixa eu... qual que é a razão de todo esse processo que o ser humano tem, essa estruturação de mudança de humor? Qual que é a razão disso? Pessoal, a gente tem que entender que o cérebro ele sempre traz uma relação do bem-estar. O cérebro nosso, não só o cérebro, o corpo humano, e o corpo humano está o cérebro, não existe corpo e mente, né? Tudo é um conjunto, você é um conjunto como um todo, um não existe sem o outro. E o corpo humano, ele sempre está buscando um processo de homeostasia, ou seja, de você encontrar um equilíbrio para que você se sinta bem. O problema é que tanto ruído, tanta informação, os seus sentidos hoje, ele é tão instigado, ele é tão... são tantas questões chegando a você, além das questões psíquicas de lidar com você mesmo, com os problemas que você tem no dia a dia, ele de vez em quando ele meio que se perde, ele meio que se perde nas informações que ele está trabalhando no cérebro, porque lembra, o cérebro ele sempre está associando informações da sua experiência com aquilo agora, e as informações da experiência, elas sempre estão de uma forma influenciando outras questões. Não é porque a gente nunca não é porque eu bati o carro que esse acidente de carro vai influenciar só quando eu dirigir carro. Não, esse acidente de carro pode influenciar você a andar de avião, pode influenciar você ter medo de trabalhar, pode influenciar uma depressão. Ou seja, são tantas questões que ele vai associando informações. E nessas associações existe um trabalho muito grande que ele faz com você, que é justamente tentar minimizar você sentir dor e sofrimento. Então essas alterações de humor é como se ele estivesse sinalizando para você, isso não é uma coisa legal, o que está acontecendo aqui não é uma coisa que eu acho que você deve continuar. Isso é uma maneira de ele policiar você como se ele estivesse te protegendo. O problema é que eu volto àquilo das crenças limitantes. Aquilo que aconteceu no passado não vai se repetir. Dificilmente algo semelhante vai acontecer. Então você vai criando essas crenças limitantes que vai te impedindo. E quanto mais nós deixarmos sermos tomados por essas mudanças de humor, mais nós estamos fortalecendo essa condição de nós com nós mesmos. Ou seja, a gente está permitindo com que isso aconteça como se isso fosse efetivamente uma condição necessária. E ao mesmo tempo que o seu cérebro está fazendo essas mudanças de humor, essas mudanças, alterando sua emoção, fazendo esse sentimento surgir, brotar dentro de você, de algo que você nem sabe de onde está vindo, do porquê, qual é a motivação de tudo isso, ele também está sinalizando que você tem que prestar mais atenção para você, porque senão ele vai tomar conta. E quando ele tomar conta, tudo vai gerar medo, tudo vai gerar ansiedade, tudo vai gerar angústia. Então, como trabalhar isso? Volto lá, vamos para isso novamente, vamos trabalhar esse reequilíbrio do corpo com o corpo mesmo. Uma das práticas que como por exemplo o yoga, enfim, práticas de atenção plena, é justamente você fazer essa conexão de você com você mesmo. Eu sempre digo para meus clientes, enfim, eu sempre motivo eles a praticarem, a fazer essa mindfulness. Eu não gosto de usar esse nome porque eu acho ridículo. Mas enfim, esses exercícios de atenção plena, eu sempre falo para eles, não vá para esses exercícios, para essas atividades,
com a cabeça cheia. Não vá para resolver problema. Não, eu vou lá porque eu quero me curar. Ah, eu vou lá por causa disso. Não. Faça para você sintonizar o seu corpo com a sua mente. Quando eu falo corpo, as vísceras, é seu estado químico, seu estado hormonal, você fazer essa reconexão, você fazer essa percepção para que você estimule principalmente a ínsula, com essa relação da ínsula com o lobo singular, justamente fazer essa reconexão, fortalecer essa conexão para que junto com o órbito frontal, com essa tríade, esteja sensível o suficiente para mostrar para você quando você tem que melhorar seu gerenciamento, quando você tem que saber trabalhar você com você mesmo. O yoga, enfim, qualquer prática de atenção plena ajuda essa sensibilidade, ajuda você perceber essa alteração. E para lidar com essa percepção é você tomar o controle de você com você mesmo. O simples ato de você mudar sua postura, de você estar sentado triste, levantar e dar uma caminhada, numa posição aqui de liderança, aquela posição que eu te falei, que eu expliquei no vídeo anterior, acho que é o vídeo 90, se não estiver enganado, é justamente você fazer essa reconexão e andar. Quando você for fazer essa caminhada, propositalmente, como a minha perna está sentindo, como o meu pé está sentindo, o que eu estou sentindo na minha digestão? Eu estou sentindo bem? Como o meu batimento está? E você trazer isso para você. É um exercício tão simples e tão poderoso e tão potente que isso hoje faz parte de uma medicina que está surgindo agora, que é a medicina do bem-estar, que é uma estruturação dentro da filosofia, dentro dos estudos médicos, para saber lidar com o corpo. E uma das técnicas mais importantes hoje, inclusive dentro da terapia, é você aprender a se autossintonizar, essa relação de você com você mesmo. Agora, se você não faz esse tipo de trabalho, você está ensinando o seu corpo, está habituando o seu corpo a fazer essas mudanças de humor e deixa a vida me levar, a vida leva eu. Outra questão, pessoal, existe uma área que é essa que eu falei, que já repeti 2, 3 vezes, mas não expliquei, que essa área ela fica aqui. Ela fica aqui nessa região dos olhos aqui, né? Ela é uma região que se chama órbito frontal. Essa região órbito frontal é onde está ali a autoestima, aonde está ali a empatia, aonde está ali o valor que você dá a você mesmo, o carinho, a generosidade de você com você mesmo, é onde você dá ali o significado desse estado presente do seu eu, dessa condição do eu, de você respeitar você, de você ter gratidão por quem você é, da sua plenitude, do seu autoconceito. Essa construção do autoconceito, ela é formada nessa região. E essa região aqui do cérebro, ela é diretamente relacionada com essa região que eu expliquei para vocês, que é o córtex singular, que é onde está aqui todo o nosso inconsciente, toda a nossa estrutura inconsciente, toda a formatação dos mecanismos inconscientes que forma, que nos dá essa clareza de sermos, de vida, de reconhecermos as coisas na vida. E também está relacionado com a ínsula, que é diretamente aí com a estruturação motora nossa, com os nossos sentidos, enfim. Bom, todo esse conjunto, quando a gente tem quando a gente consegue dar valor para nós mesmos, quando a gente consegue trabalhar a nossa autoestima, quando a gente se sente satisfeito com as coisas que estão acontecendo, com aquilo que nós estamos fazendo, com o trabalho, ou seja, quando a gente consegue relacionar um bem-estar e se sentir bem com a nossa vida, com o momento agora, com essa condição de falar, não, cara, é um problema, mas eu vou saber lidar com isso. Essa gestão, esse carinho de nós mesmos, esse respeito com nós mesmos, também ajuda a alimentar, a iluminar ali, a fortalecer esse córtex singular e essa ínsula. Ou seja, é um conjunto que há ali que você consegue, um fortalece o outro, ou seja, você trabalhando o seu corpo, você fortalece essa estruturação da sua autoestima, do seu bem-estar, de você olhar para você
com respeito, com carinho, com amor, você ter uma dedicação de você por você mesmo. E quando também o processo empático para com o outro. Aliás, a generosidade é uma das partes que mais iluminam regiões da emoção, que mais ali que meio que restringe a amígdala despertar autonegativo. Quanto mais benevolência nós fazemos, quanto mais generosos, quanto mais empático nós somos, menos as condições ruins, as condições negativas da vida com a vida, vai ali deixar a amígdala tomar conta e fazer com que a emoção nos prejudique. O que eu quero dizer com isso é que ter um carinho de nós com nós mesmos e de nós com os outros, ter boas relações sociais, ter uma boa estrutura de percepção do que você faz, se faz sentido, se o que você está fazendo é bom para você. Quanto mais a gente trabalhar isso e alimentar esse poder de se sentir bem com a nossa própria vida, sentir que a gente está batalhando, que a gente está se desafiando, que a gente está aprendendo, quando melhor a gente respeitar toda essa história nossa, essas lutas, essas dificuldades, quanto mais a gente dar valor a isso como uma condição que é parte da vida e que isso nos está agregando informação, conhecimento para a gente aprender a lidar melhor com nós mesmos e com as pessoas à nossa volta, mais a gente fortalece áreas do cérebro que vai minimizar o impacto de emoções, que vai minimizar o impacto de histórias passadas, ou seja, a gente vai ter um melhor gerenciamento sobre nós mesmos, uma melhor condição para saber lidar com o estresse, com os problemas, com a dor, com o sofrimento. A gente tem mais amplitude, mais lucidez para fazer esse gerenciamento. Lembre-se sempre, quando a emoção se altera ou o sentimento nos toma conta, a gente meio que sequestra a nossa capacidade de lucidez, de saber gerenciar a vida. E aí a gente passa a viver pelo estresse, uma condição ali que é como se você entrasse no looping constante de sofrimento, de dor, de agonia. E aí dependendo do grau e que momento você está, você vai perdendo a sua capacidade de gerenciar você. Então aí entra aí transtornos e doenças mentais. Bom, pessoal, o que mais que eu posso dizer aqui? Deixa eu só ver se eu esqueci alguma coisa. Bom, eu acho que eu consegui aqui explicar de uma maneira clara que a gente pode ter esse controle sobre nós mesmos. Eu acho que espero que você entenda que o segredo da vida é, ao mesmo tempo, sermos protagonistas da nossa vida, mas também observador do como nós estamos sendo protagonistas, de olhar para nós mesmos para que a gente possa saber o que nós estamos sentindo, o que o corpo está nos dizendo. O sentimento é a grande sacada do ser para saber lidar com os momentos mais difíceis. E essas mudanças de humor, quando a gente traz essas mudanças de humor, elas podem em algum momento nos dominar. Se a gente não ter controle sobre essas mudanças, a gente não gerenciar elas, a gente não praticar, motivar ali a ínsula, motivar ali, fortalecer nossa amígdala para saber gerenciar melhor as relações do perigo, do dia a dia. Se a gente não fizer esse exercício, a gente vai ter mais medo, a gente vai construir mais condições, mais situações onde a gente vai perder a capacidade de lidar com a problemática, de ser mais protagonista ali, ser mais ativo, de tomar a frente, e vai passar a ser, a gente ser mais resiliente e vai passar a ser mais procrastinador, mais justificador. Lembre-se sempre que o cérebro humano ele tem uma tendência a ir se habituando. Ele vai se encaixando conforme a vida vai. Então, se você não fizer nada para mudar, para tomar o controle sobre essas mudanças de humor, tomar o controle sobre as suas emoções, tomar o controle sobre os seus sentimentos, tomar o controle sobre a sua vida, ele vai se readequando ali dentro de uma estrutura e vai encontrando justificativas que vai levar você a acreditar que agora tá bom. Aí, aquela história que você pergunta, e aí, como é que vai a vida? Vai indo. Não vai indo, não. Ela tá indo para onde você está permitindo ela ir. Quem é o autor de você é você mesmo. Quem é o proprietário de toda essa estruturação aqui é você mesmo. Então,
É você que tem que ditar, é você que tem que tomar conta, é você que tem que estar à frente disso. Por isso, volto a dizer, aprenda a ouvir você, aprenda a perceber seu corpo, aprenda a observar você como observador dentro do próprio protagonismo de ser. Sinta você. Perceba o que o seu corpo está dizendo. E quando essas mudanças, essas alterações de humor vierem em você, e de repente fica triste, peraí, deixa eu ver, por quê? O que eu estou sentindo? É no pé? É no dedão? É atrás dos olhos? É no estômago? É o batimento cardíaco? E perceba isso e tenta minimizar esse estado silenciosamente de você com você mesmo, tomando controle sobre você. Isso é uma prática que a gente pode habituar a fazer. E quando a gente aprende a fazer isso, o seu cérebro ele vai saber lidar com isso sem você prestar atenção. Aí entra lá para o estado do hábito mesmo, do automático, e ele já sabe meio que gerenciar. Opa, peraí. Vamos segurar aqui, eu vou passar essa informação ali para a consciência para a consciência aqui como eu, protagonista, do Marcelo, vou passar essa informação, Marcelo, algo não tá bom aqui, mas espera aí que eu tô segurando a ponta porque não tá bom, mas eu consigo me sentir melhor, não vou deixar isso tomar conta ou isso prejudicar o momento de alegria, de felicidade que você está vivendo, ou o momento de aprendizado ali, ou de repente o momento ali que você está tenso ali por causa de decisões que você toma. Não, eu vou gerenciar isso para você, mas presta atenção que o cérebro está mandando uma informação para você tomar algum cuidado. Isso vai alertar você, mas para saber gerenciar, para saber trabalhar, para saber tomar ali o melhor posicionamento sem afetar o seu humor, a sua emoção, o seu sentimento de uma maneira que possa prejudicar a lucidez do que você está fazendo naquele momento. Pessoal, espero ter entendido. Se ficou dúvida, me mande. Espero ter sido claro, objetivo aqui com essa informação e que vocês usem isso como estratégia para lidar com essas estranhas mudanças do humor que a gente sofre no dia a dia. No mais, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like, de compartilhar. Se não gostou, me manda, vamos discutir. Eu também quero aprender com vocês. E se vocês não me provocarem, eu vou ficar aqui falando um monte de coisas, até que eu tenha essas provocações. Porque é assim que a gente vai co-criando informação, conhecimento, sabedoria. É assim que a gente vai aprendendo a fazer ciência. Ciência no mais pleno valor dela, que é a gente ir se ressignificando e aprendendo continuamente, justamente com essa diversidade do saber. Beijo para vocês, tchau, tchau.